Olá, pessoal! Bem, vamos para mais uma aula de geografia. Lembrando que é uma ciência que estuda o espaço onde eu e você estamos, né? Toda a população. Que espaço é esse que tem se transformado em uma grande ilha de calor, né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre essa questão do aquecimento global. O que está acontecendo, pessoal? Quais fenômenos, né, nós temos a ver? O que nós temos em relação o que está acontecendo? Por exemplo, vulcões entrando em erupção, que é o vulcão que entrou em erupção agora na África. Ele estava inativo durante 19 anos e, de repente, ele entrou em erupção. Incêndios, né, que a gente viu aqui no Pantanal, no Brasil. Então, a gente se pergunta o que está acontecendo. Isso tem muito a ver, pessoal, com o aquecimento global. Quando a gente fala de aquecimento global, é necessário estar ciente do que está acontecendo no planeta, ok? Alguns fenômenos, como, por exemplo, o degelo da Antártica, né? Eu não sei se você já ouviu falar dessa palavra degelo, ou seja, de fato, o continente da Antártica está descongelando. E quais são as consequências disso? Ou seja, se descongelar, né, um continente todo congelado, o que vai acontecer? O nível do oceano vai subir. E, com certeza, nós teremos o quê? Alguns continentes invadidos pelos oceanos. Então, a gente tem que se preocupar por que está acontecendo isso. Por que vulcões estão entrando em erupção? Por que a temperatura da Terra está aumentando? O que está acontecendo? E que futuro que nós teremos? O que amanhã nós teremos? Quais recursos naturais nós teremos? E quais as atitudes nós devemos ter? Então, a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre aquecimento global. Aquecimento global, é claro que vai lembrar do superaquecimento do planeta Terra, que eu e você vivemos. Então, agora nós vamos dar uma olhada aqui nas imagens, que é muito importante para a gente associar, né, o aquecimento global às imagens primeiro, porque geografia é imagem, né? O que eu vejo, o que você vê, que informações nós recebemos do ambiente que vivemos. E o que eu tenho a ver, o que você tem a ver com os ambientes que nós não estamos. Por exemplo, a Antártica é um ambiente que eu não estou, nem você. Mas o degelo dela vai ter uma consequência para a gente? Sim. Então, a primeira imagem que a gente tem em relação ao aquecimento global é a Terra, onde nós estamos, de um lado, sem vida, né? Totalmente sem biosfera, sem vida, um planeta, o solo infértil, e do outro lado, né, o planeta em nossas mãos. Quer dizer, o que nós estamos fazendo para que o planeta seja saudável, os recursos naturais estejam disponíveis para mim, para vocês e para as próximas gerações. Então, essa primeira imagem nos faz refletir por que está acontecendo esse superaquecimento global, né? E aí a gente vê aqui, ó, uma outra imagem. Olha aí, pessoal, desmatamento. Está uma coisa desenfreada, né? E quais as consequências? Nós estamos, principalmente no Brasil, pensando em que quando desmata uma área como, por exemplo, a floresta amazônica, que está em todas as reportagens, o quanto, né, o INEP, ele pesquisa essa parte de pesquisa, de desmatamento, sobre as espécies que podem entrar em extinção. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, uma imagem dessa, a gente pensa, o que estamos fazendo com o nosso planeta? Né? O que estamos fazendo com os bens que cada país possui? E bem, quando eu digo, são bens naturais, são bens que se renovam ou não. Né? Por exemplo, olhando essa imagem, a gente percebe, um lado, a vegetação, ok, liberando oxigênio, né, para a gente, muito bom a vegetação, e do outro lado, o desmatamento desenfreado. Quais as consequências disso? Podemos ter o solo infértil, a extinção de espécies, podemos ter também os rios secarem, né? Então, o que nós estamos fazendo com o planeta? E o que amanhã nós teremos se não tivermos esse tipo de recurso natural, né? Vamos para a próxima imagem aí, olha aí, pessoal. Um dos grandes vilões é a industrialização, que a gente vem estudando aí. E essa industrialização, né, quando a gente fala de fábricas, lado positivo, opa, qual é, pessoal? Alimento, né, em rápida escala, ou seja, nós temos os alimentos, não estão faltando os alimentos industrializados, nós somos os eternos consumidores. Então, de que forma nós estamos contribuindo?
Como que essas fábricas estão liberando esses gases, né? Esses gases, quais são as fórmulas que produzem, né, esses gases? E quais são as consequências para mim e para você? As fábricas têm muita participação nisso, né? Então, países industrializados têm que tomar conta, têm que observar, porque eles liberam gases super perigosos, que é o CO, né, e o CO2, ou seja, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Então, a gente tem dois vilões principais aí que são de extrema agressividade, né, ao planeta. A gente tem a industrialização, o desmatamento, e aqui, ó, já vou falar o outro fator aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, o planeta Terra, ok? Nós temos a atmosfera, que é uma camada de gases muito importante para a nossa sobrevivência. Os raios solares, a radiação solar que aquece a Terra, ou seja, sem o Sol, com certeza não haveria vida. Graças ao Sol, né, que as plantas praticam a fotossíntese, ou seja, fazem o seu próprio alimento. Graças ao Sol, existe a vida humana e vegetal, né? E animal, tudo isso. E aí a gente pensa, olha só, olhando essa imagem, gases como o CO2 e o CH4, que intensificam o efeito estufa e não permitem que o excesso de calor saia da atmosfera. Ou seja, o nosso planeta está ficando superaquecido. Altas temperaturas, a gente já percebe isso, né? E o nível do mar, como é que vai ficar se houver o degelo da Antártica? Então, nós temos que nos preocupar. Quanto maior a industrialização, maior desmatamento, maior o índice de solos inférteis. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Focando um pouco no Brasil, pessoal, como nós somos um dos países que mais praticam agropecuária, ou seja, criamos animais, né, que é a pecuária, gado bovino, suíno, que nós estamos fazendo? Com a criação desses gados, estamos o quê? Desmatando grandes áreas, que é o que está acontecendo na Amazônia, né? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Podemos ter incêndios, né? Incêndios que podem destruir toda essa biosfera, toda essa vida no planeta. E o que vai acontecer, pessoal? Nós temos liberado também, através da agropecuária brasileira, muitos gases nocivos, né, à atmosfera. Então, a atmosfera, que é a camada que protege a Terra dos raios solares, está ficando o quê? É como se houvesse uma infecção, né? Uma grande liberação de gases perigosos para a nossa sobrevivência. E aí o que vai acontecer? Quanto menor a atmosfera, né? Quanto menor essa camada protegendo a Terra, mais os raios solares virão para a Terra e terão esses raios ultravioletas e perigosos para a nossa sobrevivência. Então, tudo em excesso é ruim. O excesso de desmatamento, né? O excesso de uso descontrolado da água. Então, a gente percebe qual é a nossa responsabilidade em relação a isso. Porque nós temos que pensar que amanhã nós teremos, diante de tanto consumismo, de tanto individualismo no planeta Terra. Então, é um tema super atual, né? E que eu e você temos responsabilidade. Porque se a gente sabe que geografia é a ciência que estuda o espaço, a gente tem que saber o seguinte: se o espaço é meu e seu, nós temos que planejar, organizar, manter o que precisamos para a nossa sobrevivência. Ar, água e solo são os principais elementos aí, pessoal, né? Para que a gente possa ter essa sobrevivência humana e vegetal. E animal também, né, pessoal? A atmosfera é fundamental para a biosfera. Bio vem de vida, né, pessoal? Pois, além de conter gases essenciais para a vida, evita que a Terra perca calor, operando como um cobertor ou como uma estufa. Então, para pensar. Se nós temos essa camada, né, de atmosfera que tem os gases ali certinho para a nossa sobrevivência, a gente tem um lado contrário, que é a emissão de gases nocivos para a atmosfera. E aí a gente vai entrar num tema chamado efeito estufa. Então, vamos ver isso aí. O efeito estufa é um fenômeno natural, onde uma camada de gases envolve a Terra e impede, né, que o calor terrestre volte totalmente para o espaço, mantendo assim a temperatura do planeta. Ou seja,
O efeito estufa é, na verdade, para pensar que é como se fosse uma proteção da Terra, uma temperatura agradável. E com essa eliminação de gases através da industrialização, né, e outros que a gente vai ver agora, esse aquecimento está sendo muito maior. Então, por isso que a gente está sentindo a temperatura da Terra bem pior, pessoal. Tá ok? E aí a gente pensa o seguinte, olha só, olhando essa imagem, o que estamos fazendo com o planeta, né? Quais são os vilões desse superaquecimento global? Quais são os países que estão ajudando para que o nosso planeta esteja superaquecido? Tem os vilões? Sim. Então vamos ver que vilões são esses, pessoal. Vamos lá. Ó, e aí, antes da gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre essa mudança climática, né? Porque quando você fala aquecimento global, você já lembra de mudança climática. Ou seja, a temperatura está aumentando e o nível do mar, através do degelo da Antártica, né? Que se a temperatura aumentar, o degelo vai acontecer, que é o derretimento das geleiras e tal. O que vai acontecer? O nível do mar vai aumentar. E aí as produções de alimentos vão cair, os animais podem ser extintos. Então, segundo a Organização das Nações Humanas, né, Unidas, desculpa, que é a ONU, né, Organização das Nações Unidas, ela está sempre questionando essa questão da participação dos países, Brasil, Estados Unidos, China. Ou seja, se os países estão se interessando pela industrialização, nós temos que pensar também que a industrialização deve evitar esses tipos de gases, né? Eliminar esses tipos de gases. Então, a gente se preocupa com a questão da coleta seletiva, que é o lixo, quando a gente separa direitinho o lixo, né? Será que eu e você estamos fazendo isso? Será que controlamos a quantidade de água que estamos usando? Será que estamos consumindo menos produtos industrializados, né? Quais consumidores nós temos no planeta? Porque se tem industrialização é porque tem consumidor, ok? E os vilões também acaba que nós somos os vilões também, né? Para poder estar acabando com essas espécies. Então a ONU está certíssima. Então ela que fez, né, esse órgão fez um alerta que houve um aumento de média global de 1,5 graus Celsius, pessoal, em relação aos níveis do mar, etc. Então a gente tem que pensar o que vamos fazer, eu e você, para ajudar, né, a evitar esse superaquecimento global, beleza? E agora, pessoal, tem um ranking dos vilões. Vamos ver. Estados Unidos, China, lembrando que a China é o país mais populoso do planeta, Indonésia, Brasil, onde eu e você estamos, Rússia, Índia, Japão, Alemanha, Malásia e Canadá. Mas nós sabemos que os dois primeiros são os piores, né, pessoal? Estados Unidos e China. A China, ela tem uma coisa muito interessante, que além de comprar produtos, ela também exporta, né? E por ter a maior população mundial, há uma grande poluição, uma grande emissão, né, de gases. Como que é feita essas emissões aí? Além da industrialização, pessoal, a gente tem um vilão, que é o carro, né? Então aqui a gente tem um desenho mostrando exatamente isso, ó. Primeiro, a metade do planeta. A gente pode indicar que a metade do planeta já está muito industrializado, né? O dióxido de carbono é o principal gás responsável pelo efeito estufa e a sua concentração na atmosfera chegou ao maior nível na história da humanidade. Então, o que fazer, pessoal? Né? O que fazer? E aí a gente tem um vilão aqui, que são os transportes, né? Carro, ônibus, todos aqueles que usam combustíveis fósseis, que são a gasolina e o óleo diesel. Esses são os grandes vilões. Emitem muito CO2, pessoal, que é um gás extremamente nocivo. E está indo para onde? Para a atmosfera. Lembrando que é aquela camada que protege o nosso planeta em relação ao Sol. Então, se a atmosfera diminuir e conter só os gases tóxicos, os gases nocivos, o que será, né, de nós? Que planeta teremos? Beleza? Então, se você puder, pessoal, entra no YouTube e vê um vídeo chamado Homem Indiferente. É uma sátira bem legal. É assim, depois que você vê esse vídeo, Homem Indiferente, você se vê um pouco no vídeo do que estamos fazendo nas cidades, ok?
E aqui a gente tem aqui, ó, quais países liberam mais esse gás no planeta. Eu já falei que os Estados Unidos, China, né, o Brasil está no meio. De quem é a culpa? Todos nós. Quando consumimos em excesso, a industrialização vai continuar bombando, pessoal. Então, nós temos que fazer o quê? Os impactos ambientais, a gente pode falar desmatamento, né? A extinção de espécies, né? Animais, vegetais, quer dizer, é uma extinção que não tem preço, né? A vida humana não tem preço, então a gente tem que se cuidar, né? Porque se faltar vegetação, nós iremos sentir, vai ter falta de alimento, pessoal. E de quem é a culpa? Todos nós. Então, o que fazer? Eu vou dar uma dica aqui, pessoal. A gente tem hoje algumas atitudes, alguns órgãos bem legais, né? Quando você fala assim, proteção dos animais, a gente lembra do Greenpeace, né, que é um órgão que, na verdade, é um grupo, né, que se reuniu para poder proteger os animais e tal, falando sobre o planeta, etc. A gente tem várias pessoas que representam essa luta para poder falar sobre os impactos ambientais, falar sobre a questão do aquecimento global, o aumento da temperatura na Terra, por que está acontecendo por causa da eliminação desses gases. Então, a gente poderia fazer várias coisas. Uma delas é, primeiro, controlar a taxa de natalidade nos países, né? Ou seja, quanto mais pessoas, mais poluição, mais industrialização, porque a gente vai precisar consumir mais. Segundo, coleta seletiva, que é uma coisa que eu e você podemos fazer, ou seja, separar o lixo. Metal, né, material orgânico, porque nem todo lixo é o quê? Rejeito. E a gente pensa em rejeito e resíduo. Toda vez que a gente fala em rejeito e resíduo, vou até escrever aqui, ó, rejeito ou resíduo. Quando a gente fala de rejeito ou resíduo, a gente tem que pensar o seguinte: rejeito é aquilo que eu não posso aproveitar novamente. Por exemplo, fraldas já usadas, né? Papel higiênico já utilizado, ou seja, isso se torna rejeito. O resíduo já é o contrário, galera. É o lixo que dá para reaproveitar. Como que, por exemplo, latas, né? Garrafas PETs. Que mais? Nós temos os vidros que também podem ser reutilizados. Então a gente tem que pensar o que estamos fazendo com esse resíduo, né? Com esse resíduo que nós produzimos. Potes descartáveis, né? Então a gente tem que pensar, por que não, em vez de botar em caixas ou vidros, né, os alimentos, por que não relembrar o tempo antigo e vender, por exemplo, arroz, o feijão, em sacos de papel? Então, seria uma boa opção, porque o papel e o plástico, o que vai se decompor primeiro na natureza? Com certeza o papel, né? Então, como nós temos pressa ao consumir, pressa de tudo pronto rapidamente, né? A gente tem que ter pressa também em pensar rapidamente numa solução para esse aquecimento global. Pequenas atitudes fazem toda a diferença, pessoal. Então, é hora de colocar a mão na consciência e pensar: o aquecimento global, não importa onde esteja acontecendo, o que importa é que eu e você ocupamos o mesmo espaço, ok? E temos que cuidar de todos esses recursos que nós temos que cuidar, né? O ar, a água e o solo, ok? Que são elementos indispensáveis à vida. Um grande beijo, pessoal, tá? Então, o aquecimento global é um fator super negativo, porque pode mudar o nosso clima de maneira a ser altíssimo, e aí o que vai acontecer? A vida está em perigo. E a vida, quando eu digo, não é a vida somente da humanidade, é a vida animal, é a vida vegetal e a vida da humanidade, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau.